Plano de Atendimento à Emergência. PAE. Módulo 4. Classe 6. Substâncias tóxicas e infectantes. São substâncias capazes de provocar a morte ou danos à saúde humana, se ingeridas, inaladas ou por contato com a pele, mesmo em pequenas quantidades. A inalação é a via mais rápida e comum de contato dos produtos químicos com o organismo humano. Subclasse 6.1 Substâncias tóxicas. Apesar de a pele e a gordura agirem como uma barreira protetora do corpo, algumas substâncias, como o ácido cianídrico, o mercúrio e alguns defensivos agrícolas, têm a capacidade de penetrar através dessas barreiras e atingir a corrente sanguínea, atuando como agentes tóxicos generalizados. Quando a ingestão é considerada uma via de ingresso secundária, uma vez que tal fato ocorre apenas de forma acidental. Os efeitos gerados a partir do contato com substâncias tóxicas estão relacionados ao grau de toxicidade destas e ao tempo de exposição ou à dose. Em função do alto risco apresentado pelos produtos desta classe, durante as operações de atendimento a emergências, é necessária a utilização de equipamentos de proteção respiratória. Dentre esses equipamentos, pode-se citar as máscaras faciais com filtros químicos e os conjuntos autônomos de respiração a ar comprimido. Deve-se sempre ter em mente que os filtros químicos apenas retêm os poluentes atmosféricos, não fornecendo oxigênio e, dependendo das concentrações, podem saturar-se rapidamente. Quanto à escolha do filtro adequado, é indispensável que o produto presente na atmosfera seja previamente identificado. Já o conjunto autônomo de respiração a ar comprimido deve ser utilizado em ambientes confinados, em situações onde o produto envolvido não está identificado ou em atmosferas com altas concentrações de poluentes. Comumente, associa-se a existência de um produto em um ambiente à presença de um odor. No entanto, como mencionado anteriormente, nem sempre isso ocorre. Algumas substâncias são inodoras, enquanto outras têm a capacidade de inibir o sentido olfativo, podendo conduzir o indivíduo a situações de risco. O gás sulfídrico, por exemplo, apresenta um odor característico em baixas concentrações, porém, em altas concentrações, pode inibir a capacidade olfativa. Assim sendo, é fundamental que, nas operações de emergência onde produtos dessa natureza estejam presentes, seja realizado o constante monitoramento da concentração dos produtos na atmosfera. Os resultados obtidos neste monitoramento podem ser comparados com valores de referência conhecidos, como, por exemplo, o LT, limite de tolerância, que é a concentração na qual um trabalhador pode ficar exposto durante 8 horas diárias ou 48 horas semanais, sem sofrer efeitos adversos à sua saúde, e o IDLH, limite imediatamente perigoso à vida, que é o valor ao qual uma pessoa pode ficar exposta durante 30 minutos sem sofrer danos à sua saúde. Dado o alto grau de toxicidade dos produtos da classe 6, é importante lembrar que a operação de contenção desses produtos é de fundamental importância, pois, normalmente, eles também são muito tóxicos para a vida aquática. Isso representa um alto potencial de risco para a contaminação dos corpos d'água, devendo ser dada atenção especial àqueles utilizados em recreação, irrigação, dessedentação de animais e abastecimento público. Subclasse 6.2 Substâncias infectantes. Substâncias infectantes são aquelas que contêm patógenos ou estão sob suspeita razoável de tal. Patógenos são micro-organismos, incluindo bactérias, vírus, ricétsias, parasitas, fungos ou micro-organismos recombinantes, híbridos ou mutantes, que possam, ou estejam sob suspeita razoável de poder, provocar doenças infecciosas em seres humanos ou em animais. Produtos biológicos são aqueles derivados de organismos vivos, fabricados e distribuídos de acordo com as exigências das autoridades governamentais nacionais, as quais podem exigir licenciamento especial. Esses produtos são usados para prevenção, tratamento ou diagnóstico de doenças humanas ou animais, ou, ainda, para fins de desenvolvimento, experimentação ou investigação. Espécimes para diagnóstico são quaisquer materiais de origem humana ou animal, incluindo, mas não se limitando aos dejetos, secreções, sangue e seus componentes, tecidos ou fluidos expedidos para fins de diagnóstico, mas excluindo animais vivos infectados.
Micro-organismos e organismos geneticamente modificados são micro-organismos e organismos cujo material genético tenha sido deliberadamente modificado, por meio de engenharia genética, de uma forma que não ocorre naturalmente. Resíduos transportados são aqueles resultantes de tratamento médico de pessoas ou animais, ou de pesquisas biológicas, em que seja relativamente baixa a probabilidade de haver substâncias infectantes. Procedimentos em caso de emergência. A princípio, adotam-se os seguintes procedimentos: verifique a ficha de emergência do produto. Operadores devem vestir roupas de nível B e proteção respiratória com filtro GA combinado. Evite entrar na nuvem a gás, vapores. Se isole a área do local do acidente. Tome medidas rigorosas nos locais desfavoráveis ao vento, inclusive, se for necessário, aumentar a área de isolamento. Se houver poças de líquidos, tome atenção especial, pois há possibilidade de formar misturas explosivas. Não permita fontes de ignição, veículos, superfícies quentes, fósforos, cigarros e atritos próximos ao local. Monitore toda a área dentro e fora do isolamento para identificação da presença de gases ou vapores tóxicos. Inspecione os recipientes para verificar prováveis vazamentos. Se forem verificados perfurações simples e pequenas ou furos irregulares, utilize batoques de polipropileno, para furos, cunhãs, para rasgos, trincas, rachaduras. Para absorver o produto e evitar maiores áreas de contaminação, utilize vermiculita. Os resíduos que forem coletados deverão ser embalados, devidamente sinalizados e identificados para seu descarte final. Procedimentos para descontaminação de pessoas e EPIs. Lave a vestimenta de proteção com água em abundância, esfregando com escova. Retire a vestimenta de proteção e acondicione-a em sacos plásticos. Remova a proteção respiratória e acondicione-a em sacos plásticos. Troque as roupas internas por roupas limpas e acondicione-as em sacos plásticos. Lave mãos, unhas, boca e nariz. Procedimentos em casos de pessoas contaminadas. Primeiros socorros. Remova a vítima para ar fresco e solicite assistência médica. Se a vítima não estiver respirando ou se a respiração for difícil, administre oxigênio. Remova e isole imediatamente as roupas e calçados contaminados. É de extrema importância a rápida remoção do produto da pele. Em caso de contato com o produto, lave imediatamente a pele ou os olhos com água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Mantenha a vítima imóvel e agasalhada para resguardar a temperatura normal do corpo. Os efeitos podem ser retardados, logo, mantenha a vítima em observação. Classe 8. Substâncias corrosivas. São substâncias que apresentam uma severa taxa de corrosão ao aço. Evidentemente, tais materiais são capazes de provocar danos também aos tecidos humanos. Basicamente, existem dois principais grupos de materiais que apresentam essas propriedades e são conhecidos por ácidos e bases. Muitos dos produtos pertencentes a esta classe reagem com a maioria dos metais, gerando hidrogênio, que é um gás inflamável, acarretando assim um risco adicional. Certos produtos apresentam, como risco subsidiário, um alto poder oxidante, enquanto outros podem reagir vigorosamente com a água ou com outros materiais, como, por exemplo, compostos orgânicos. O contato desses produtos com a pele e os olhos pode causar severas queimaduras, motivo pelo qual deverão ser utilizados equipamentos de proteção individual compatíveis com o produto envolvido. O monitoramento ambiental durante as operações envolvendo esses materiais pode ser realizado através de diversos parâmetros, de acordo com o produto envolvido, entre os quais vale destacar as medições de pH e condutividade. Nas ocorrências envolvendo ácidos ou bases que atinjam corpos d'água, uma maior ou menor variação do pH natural poderá ocorrer, dependendo de diversos fatores, como, por exemplo, a concentração e quantidade do produto vazado, além das características do corpo d'água atingido. Um dos métodos que pode ser aplicado em campo para a redução dos riscos é a neutralização do produto derramado. Esta técnica consiste na adição de um produto químico, de modo a levar o pH próximo ao natural. Antes que a neutralização seja efetuada, deverá ser recolhida a maior quantidade possível do produto derramado, de modo a se evitar o excessivo consumo de produto neutralizante e, consequentemente, a geração de grande quantidade de resíduos.
Os resíduos provenientes da neutralização deverão ser totalmente removidos e dispostos de forma adequada e em locais apropriados. A neutralização é apenas uma das técnicas que podem ser utilizadas para a redução dos riscos nas ocorrências com corrosivos. Outras técnicas, como a absorção, remoção e diluição, deverão também ser contempladas, de acordo com o cenário apresentado. A seleção do método mais adequado a ser utilizado deve sempre levar em consideração os aspectos de segurança e proteção ambiental. No caso de se optar pela neutralização do produto, deve-se considerar que a mesma consiste basicamente no lançamento de outro produto químico no ambiente contaminado e que, portanto, poderão ocorrer reações químicas paralelas àquela necessária para a neutralização. Outro aspecto a ser ponderado é a característica do corpo d'água, o que às vezes direciona os trabalhos de campo para o monitoramento do mesmo, de forma a se aguardar uma diluição natural do produto. Esses casos normalmente ocorrem em águas correntes, onde o controle da situação é mais difícil devido à mobilidade do produto no meio. Se ocorrer um descontrole durante a neutralização, poder-se-á ter uma inversão brusca na escala do pH, o que ocasionará efeitos muito mais danosos aos ecossistemas que resistiram à primeira variação do pH. De modo geral, nos corpos d'água onde há presença de vida, não é aconselhável o lançamento de produto químico sem o acompanhamento de especialistas. Durante as reações de neutralização, quanto mais concentrado estiver o produto derramado, maior será a liberação de energia em forma de calor, além da possibilidade de ocorrência de respingos, motivo pelo qual cabe reforçar a necessidade dos técnicos envolvidos nas ações utilizarem roupas de proteção adequadas durante a realização destas atividades. A técnica de diluição somente deverá ser utilizada nos casos em que não houver possibilidade de contenção do produto derramado e seu volume for bastante reduzido. Isto se deve ao fato de que, para se obter concentrações este método, o volume de água necessário será sempre muito grande, ou seja, na ordem de 1000 a 10.000 vezes o volume do produto vazado. Vale ressaltar que, se o volume de água adicionado ao produto não for suficiente para diluí-lo a níveis seguros, ocorrerá o agravamento da situação, devido ao aumento do volume da mistura. Como se pôde observar, a absorção e o recolhimento são as técnicas mais recomendadas quando comparadas com a neutralização e a diluição. Procedimentos em caso de emergência. Ter sempre em mãos a ficha de informação de segurança do produto químico, FISP, para obter informações detalhadas dos produtos. Na impossibilidade, utilizar as informações contidas nas fichas de emergência. Utilizar sempre EPS adequados conforme os riscos. Vestimenta de proteção totalmente encapsulada deve ser utilizada para derramamento ou vazamento sem fogo. Identificar o local do vazamento. Verificar a necessidade de ampliar a área de isolamento. Solicitar à autoridade com jurisdição sobre a via o manejo do tráfego durante as ações de combate. Dispersar ou abater eventuais nuvens de vapor através da aplicação de neblina de água. Não jogue água diretamente na área do vazamento, derramamento ou dentro do recipiente. Avaliar a possibilidade de ocorrência de reações químicas entre os produtos corrosivos, inflamáveis e matéria orgânica. Verificar se há vazamento de combustível do veículo, pois o contato com produtos corrosivos pode causar fogo. Evitar o espalhamento do produto vazado, através da construção de diques de contenção. Caso necessário, utilizar equipamentos complementares de contenção, tais como tanques autoportantes, baldes, bacias, bombonas ou tambores. Estancar o vazamento, caso possível, através da aplicação de massas vedantes e batoques ou reaperto em válvulas e flanges. Avaliar a necessidade de transbordo de produtos. Caso afirmativo, inicie o transbordo com bombas adequadas. Acionar socorro mecânico local para viabilizar a remoção do veículo, preferencialmente para algum pátio controlado pela autoridade com jurisdição sobre a via. Recolher e acondicionar os resíduos gerados na ocorrência para posterior destinação final. Monitorar a qualidade das águas contaminadas. Proteger bueiros, galerias de drenagem e corpos d'água. Identificar locais contaminados e corpos d'água atingidos. Monitorar os locais impactados através da medição do pH. Construir barramentos com terra ou areia em locais estratégicos, tais como brejos, lagos, drenagens naturais ou córregos de baixa vazão,
de modo a minimizar eventuais impactos a jusante do ponto de contaminação, seja através de operações de diluição, neutralização ou controle de vazão. Neutralizar e ou diluir os resíduos líquidos, conforme o caso. Neutralizar, quando possível, os resíduos gerados na ocorrência. Recolher e acondicionar os resíduos gerados para posterior destinação final. Ter sempre em mãos o manual para atendimento de emergências com produtos perigosos. Procedimentos para descontaminação de EPIs em campo. Lavar a vestimenta de proteção com água em abundância. Em seguida, lavar com sabão neutro, esfregando com escova, não esfregar ao redor das válvulas e voltar a enxaguar todas as partes do equipamento com água limpa. Retirar a vestimenta de proteção e acondicioná-la em saco plástico. Remover a proteção respiratória e acondicioná-la em saco plástico. Acondicionar os EPIs em bombonas e fechá-las. Lavar as mãos e o rosto com água e sabão. Trocar as roupas internas por roupas limpas e acondicioná-las em saco plástico. Procedimentos em casos de pessoas contaminadas. Primeiros socorros. Remova a vítima para ar fresco e solicite assistência médica. Se a vítima não estiver respirando, faça respiração artificial. Se a respiração for difícil, administre oxigênio. Remova e isole imediatamente as roupas e calçados contaminados. É de extrema importância a rápida remoção do produto da pele. Em caso de contato com o produto, lave imediatamente a pele ou os olhos com água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Mantenha a vítima imóvel e agasalhada para resguardar a temperatura normal do corpo. Os efeitos podem ser retardados. Mantenha a vítima em observação. Classe 9. Substâncias e artigos perigosos diversos. Esta classe engloba os produtos que apresentam riscos não abrangidos pelas demais classes. Para esses produtos, são aplicados todos os procedimentos básicos já descritos, além de outros específicos, de acordo com o tipo de produto e local da ocorrência. Procedimentos em caso de emergência. Verifique a ficha de emergência do produto. Operadores devem vestir roupas de nível B e proteção respiratória com filtro GA combinado. Evite entrar na nuvem a gás, vapores. Isole a área do local do acidente. Se necessário, aumente a área de isolamento. Tome medidas rigorosas nos locais desfavoráveis ao vento, inclusive se for necessário aumentar a área de isolamento. Se houver poças de líquidos, tome atenção especial, pois há possibilidade de formar misturas explosivas. Não permita fontes de ignição, veículos, superfícies quentes, fósforo, cigarros e atritos próximos ao local. Monitore toda a área dentro e fora de isolamento, para identificação da presença de gases ou vapores inflamáveis ou tóxicos. Inspecione visualmente os recipientes para verificar prováveis vazamentos. Se for verificada perfuração simples e pequena ou furos irregulares, utilize batoques de polipropileno para furos. Utilize cunhãs para rasgos, trincas, rachaduras. Para absorver o produto, evitando maiores áreas de contaminação, utilize turfa. Os resíduos que forem coletados deverão ser embalados, devidamente sinalizados e identificados para seu descarte final. Procedimentos para descontaminação de pessoas e EPIs. Lave a vestimenta de proteção com água em abundância, esfregando com escova. Retire a vestimenta de proteção e acondicione-a em sacos plásticos. Remova a proteção respiratória e acondicione-a em sacos plásticos. Troque as roupas internas por roupas limpas e acondicione-as em sacos plásticos. Lave as mãos, unhas, boca e nariz. Procedimentos em casos de pessoas contaminadas. Primeiros socorros. Remova a vítima para ar fresco e solicite assistência médica. Se a vítima não estiver respirando, faça respiração artificial. Se a respiração for difícil, administre oxigênio. Remova e isole imediatamente as roupas e calçados contaminados. É de extrema importância a rápida remoção do produto da pele. Em caso de contato com o produto, lave imediatamente a pele ou os olhos com água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Mantenha a vítima imóvel e agasalhada para resguardar a temperatura normal do corpo. Os efeitos podem ser retardados. Mantenha a vítima em observação.